Um oferecimento Laboratório Flora. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E hoje é uma honra ter esse convidado que tem mais de 50 anos de profissão, como urologista, professor, além de tudo, um amigo também muito inteligente, muito astuto e eu sempre aprendo com ele. E eu falei, doutor Pagotto, você tem que vir aqui falar com a gente sobre saúde masculina. Seja muito bem-vindo, doutor Cláudio Pagotto. Obrigado, Marcelo, pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com você, com os espectadores. Boa tarde aos espectadores. Espero falar coisas de maneira mais simples para que todos possam entender as perguntas que o Marcelo vai fazer para mim. Uma das coisas que todos nós nascemos é criança, né? E depois vem vindo o menino e aí daqui a pouco forma-se o homem. E muitas mudanças existem. O que acontece que a gente tem o estágio de menino e depois o que acontece no nosso corpo que a gente vira homem? Já no útero existe uma diferenciação anatômica, né, do sexo masculino com o sexo feminino e com a idade, praticamente até a idade pré-puberal, a produção hormonal do homem, do menino e da menina são praticamente iguais, né? E a partir da idade, mais ou menos 10, 12 anos de idade, começa a haver a diferenciação do sexo, né, para feminino e masculino, onde o menino começa a produzir mais testosterona, que é o hormônio masculino, e a menina começa a produzir mais estrógenos, que é o hormônio feminino. Certo. Esses hormônios, eles dão as características do sexo. Por exemplo, no homem ele começa a aparecer pelo, começa a aparecer bigode no homem, a voz engrossa, muda a voz. Às vezes você está conversando com uma criança que faz tempo que você não conversa, de repente você liga para ela, você não reconhece a voz dela mais, porque a voz fica grossa, fica diferente. É o vozeirão, né? Começa a crescer bigode, né? E ele começa a sofrer bullying na escola. E essa diferenciação é diferente de menino para menino, né? Uns mais cedo, outros mais tarde. Na menina também. Ela começa a ter alterações da voz, ela começa a moldar o corpo com o corpo feminino, ter modos femininos, sim, crescimento de mama e etc. Né? Legal. Então, a testosterona tem um papel vital na formação do homem, do menino para o homem, né? Nós vamos falar de saúde masculina hoje. Outra vez falaremos sobre saúde feminina, tá? Então a testosterona, ela tem qual o principal papel, ou quais são os papéis da testosterona no homem? A testosterona é um hormônio que mantém a maior parte das atividades do homem ligadas em 220, entende? Sim. É ela que produz a característica masculina de agressividade, a brincadeira. Acontece que já aos 40 anos já existe uma porcentagem de homens que já começam a diminuir a produção de testosterona. Certo. E isso chama distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, é uma sigla da EN, que antigamente era chamada de andropausa, erradamente, porque essa síndrome, essa modificação do homem vai se instalando paulativamente e na mulher é abrupta essa modificação. Então o homem os hormônios sobem na infância, depois vai caindo. Vai caindo. E a mulher? A mulher não, ela mantém, ela sobe. Isso. Na puberdade, ela mantém o hormônio e de repente para de produzir. Entendi. Ela para de ovular e para de produzir, não totalmente o estrógeno, mas existe uma queda. Certo. Né? O homem não, o homem continua produzindo espermatozoide. E tem muitos homens que engravidam mulheres com 60, 65 anos. Certo. A mulher, a partir de 50 anos, para ficar grávida, é uma raridade. Tipo Cláudia Raia, que ficou grávida com uma idade mais, mas isso não é comum. Né? Já aos 45, 50 anos, já para a ovulação da mulher.
Então, vamos numa linguagem mais simples, é como se a testosterona fosse a gasolina do homem. Ela tem várias funções, é isso? É o combustível do homem. Combustível. Isso, para tudo. Então, tá vendo, pessoal? Às vezes o homem tá meio para baixo, meio, né, desanimado, até questões depressão também tá ligado a isso? A queda do hormônio é muito sentida, e ela é sentida diferentemente de homem para homem. Tá. Entende? Por exemplo, o hormônio, ele varia de 300 a 800, a variação é muito grande do hormônio. O homem que tem 800 de hormônio e esse hormônio baixa para 400, ele sente muito. É uma queda brusca. Então, mesmo tendo no fator normal, Isso. E um homem que tem 600, 550 e baixa para 400, ele sente menos. Entende? Mas essas mudanças são, assim, paulatinas. Diminuição do libido, do interesse, coincide também com a diminuição do libido da mulher. Às vezes problemas de ereção, que não é só o hormônio, problema de ereção, existem outras causas. Perda de pelo, perda de memória, perda de capacidade no trabalho, ele vai tendo mais dificuldade, né? Isso. Distúrbio de sono, começa a alterar o sono, ou dormir mais, ou ter insônia. Isso é muito importante, acúmulo de gordura no abdômen, síndrome metabólica, né? Também pode estar ligado à testosterona? Muito, muito ligado. Essa barriguinha que nós temos? Isso, o tamborzinho, um barrilzinho de chope. Está ligado à deficiência hormonal. Né? Certo. Cai a resistência imunológica do homem, mas isso alguns têm todos, alguns têm uns e alguns não têm nenhum, passa direto, entende? Entendi. Então, se você é marido ou tem um companheiro e aí percebe que ele está desligando, tipo desligando uma fase, né? Tipo 220 vai para 110. Exatamente. Começa a perder. Pode ser problema da testosterona. Pode ser, sim. É comum a gente identificar esses sintomas com a queda de testosterona em uma grande maioria de homens. E cada caso é um caso. O doutor explicou bem. Então, às vezes está em 800. Veio para 400, a pessoa sente bastante. Muito, Então, precisa ter um acompanhamento, né? Porque a pessoa fala, eu não estou o mesmo, né? Às vezes queixa, eu não estou o mesmo. E até a questão de trabalho, né? Rendimento de trabalho pode estar ligado. Preguiça. É gasolina, né? A gasolina do homem, né? O combustível do homem é a testosterona. Tá? E aí, como que a gente faz? Quem está suspeitando disso, tem algum exame que ele faz para monitorar isso? Vamos supor que alguém está suspeitando que está entrando nesse período que é a diminuição dos hormônios. Sim, O que ele teria, além de procurar um bom médico, né, procurar um médico, um urologista, alguém especializado nisso, quais são os principais exames que o homem tem que fazer para monitorar se ele está com alguns sintomas desse que você mencionou? Então, uma coisa muito importante, Marcelo, é que o quadro clínico é soberano. Certo. Você tem que conversar com o paciente, sentir os sintomas dele e começar a identificar uma patologia pelo que o paciente te passa, entende? Não por exame de laboratório, raio-x, ressonância magnética, né? Partindo de uma suspeita, você faz uma investigação hormonal no homem, entende? Que normalmente coincide já com a investigação das doenças prostáticas. Elas praticamente coincidem, a investigação de distúrbio hormonal e de distúrbios prostáticos. São as dosagens hormonais, principalmente da testosterona livre, testosterona total, o SHBG, o LH e FSH, que são dois hormônios fabricados por uma glândula que fica aqui no meio da cabeça, a hipófise, e que ela comanda todas as glândulas do corpo. Certo. Ela comanda tireoide, ovário, testículo, comanda todas as glândulas. Então, esses hormônios são os hormônios que, às vezes, a patologia não é no órgão genital do homem, mas é uma deficiência da hipófise, entende? Tá então, é complexo, tem que ser muito bem estudado. Então, olha, pessoal, tá vendo? É importante consultar o médico, por quê? Ele mesmo disse, a clínica é soberana.
né? Meu pai sempre falava isso também. Gente, a clínica é soberana. Então, primeiro, o médico vai ouvir os sintomas, vai ver como você está se sentindo, aí vai fazer um acompanhamento e, às vezes, mesmo sendo um problema de testosterona baixa, pode estar lá na hipófise, né? A questão... Pode ser um problema de uma outra glândula que é a que comanda a produção dos hormônios em todo o corpo, suprarrenal, ovário, tireoide, etc. Por isso que você não pode fazer só o exame de testosterona, tem que passar no médico, faz o acompanhamento, faz todo o ciclo de acompanhamento disso daqui. E por acaso, vamos supor que o paciente realmente foi diagnosticado com um problema de testosterona. Ele tem a testosterona baixa, passou pelo médico e o médico percebeu que os sintomas talvez de falta de atenção, o sono, tudo que você aumento da gordura abdominal, libido, tudo abaixou, aí precisa entrar com o tratamento. Quais são os tratamentos ou qual caso é caso, no caso de alguém que está fazendo um tratamento sério com médico e acompanhamento? Porque se fala que a testosterona vai causar uma doença, se fala que a testosterona vai dar um problema. O que é o tratamento no caso que a pessoa tem testosterona baixa, mesmo diagnosticada pelo doutor? Eu vou resumir o seguinte. Primeiro, eu vou falar quando não tratar. Quando não tratar? Quando não tratar. Quando você não fazer o tratamento da deficiência do hormônio. É quando o paciente tem suspeita ou tem câncer de próstata. Não deve ser feita a reposição, a não ser com muito cuidado. Existe muita discussão na classe médica em fazer ou não em quem tem câncer de próstata. E uma coisa mais importante, quem tem apneia do sono, quando faz a reposição hormonal, ela piora muito a apneia do sono. Aquela parada da respiração durante o sono. Então, resumindo, quando não tratar e quando tratar e como tratar. Tratar quando a testosterona está baixa, está abaixo dos níveis normais. Não fazer o que se faz em academias, essas coisas que você dá testosterona em pacientes jovens que têm testosterona normal para ganhar musculatura. E o tratamento pode ser feito de 3 maneiras. Uma maneira é um medicamento injetável, vários no mercado, um gel que você passa na pele, ou um gel transdérmico, ou um chip que você instala embaixo da pele, que ele vai jogando a testosterona com uma programação para aquele paciente. Que legal, muito bom. Tá gostando do papo? Johnny, nosso diretor, chama o break e nós vamos voltar daqui a pouco com o Dr. Pagotto com mais dúvidas de vasectomia, câncer de próstata. E se você está gostando, fica aí no nosso canal. Já voltamos já já. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. E só foi o tempinho da gente tomar uma aguinha, já estamos voltando aqui com o Dr. Cláudio Pagotto, aprendendo mais e mais da saúde masculina. Muito obrigado e vamos continuar o papo nosso, que está muito gostoso. Nós falamos sobre testosterona no primeiro bloco. E agora nós vamos falar sobre uma outra coisa que também é muito o homem, sobre a vasectomia, né? Às vezes ele já tem 2, 3 filhos e ele chega lá, doutor, quero fazer vasectomia, né? E o homem, eu não sei, eu vou falar por mim, mas ele dá uma insegurança, porque vai cortar o quê? O que vai acontecer? Pode vir a ter um outro problema sexual nisso. Então, por favor, nos ajude a explicar como que é feita a vasectomia e quais são os casos que se faz e não faz, né? Porque não é todo mundo que chega lá e vai fazer também, né? Legalmente, existe uma legislação a respeito disso. O paciente tem que ter mais de 25 anos ou 2 filhos ou mais. Mais de 25 anos ou 2 filhos ou mais. E teria que estar já se programando há mais de 60 dias para fazer essa vasectomia. Ele tem que ser orientado durante 60 dias, explicado para ele o que é uma vasectomia, o que vai acontecer com ele, etc, etc. Né?
Existem casos de exceção. Eu posso fazer, por exemplo, uma vasectomia num menino de 21, 22 anos que tem 3 filhos. Ele não quer mais ter filho. Certo. Entende? Entendi. E alguns casos de patologia ou do fator masculino ou do fator feminino, entende? Quando existe alto risco da gestação, né? A doença genética que o nenê pode vir com... Então, para explicar o que é uma vasectomia, você tem que saber o que o testículo faz, né? O testículo ele tem 2 departamentos. Um departamento que ele é estimulado por um hormônio LH da hipófise, que ele produz os hormônios sexuais, principalmente a testosterona, né? E um outro departamento que é estimulado pelo FSH, que ele produz, estimula e produz o espermatozoide. O espermatozoide é uma célula que engravida. Certo. Tá? A mulher. Esse espermatozoide produzido pelo testículo, ele sobe por um canal que passa do lado do pênis e vai levar esses espermatozoides... Esse canal azulzinho aqui que nós vamos ver? Isso, azulzinho. E vai levar esses espermatozoides lá atrás da bexiga. Tem dois saquinhos azuis, que são as vesículas seminais, que estão sempre repletas de espermatozoide e de um líquido. Esse líquido é produzido pela próstata. Certo. Não pelo testículo. Então o espermatozoide, o testículo produz espermatozoide. E a próstata produz o suco que mantém o espermatozoide vivo. Certo. Cheio de açúcar, frutose, glicose, etc. Tá? Certo. Você imagina, então, que esses 2 fios, o fio do hormônio e o fio do espermatozoide, eles passam mais ou menos juntos. Certo. Né? E o que é a vasectomia? A vasectomia é o seguinte, você sobe num poste, você vai cortar a luz de um cara, mas não vai cortar o telefone. Tá. Vamos supor que o fio do telefone é o fio que leva o hormônio, ele joga direto no sangue. Certo. Esse canal do cordão espermático, que ele não tem nada a ver com o espermatozoide, ele joga no sangue. E o fio elétrico é o fio que leva o espermatozoide lá para aquele reservatório. Certo. A vasectomia é uma interrupção do fio elétrico, do canal que leva o espermatozoide, nada mexendo na parte hormonal. Então, são ligações diferentes. Eles passam junto, mas a gente, pela prática que a gente tem, você diferencia e separa um de outro. Entendi. Isso é importante. Entendi. É diferente de você capar um porco, capar um boi, que daí você corta todo o cordão, tudo, hormônio e tudo. Que é o processo de engorda que eles fazem lá. A vasectomia não. A vasectomia se só corta o cordão, o canal, que chama canal deferente, por isso que chama vasectomia vasodeferente, tá? E que o paciente, depois que ele é feita a vasectomia nele, ele começa a ejacular uma cerveja sem álcool. Entendi. Porque você cortou o canalzinho. Ele continua ejaculando o líquido prostático, mas não tem o espermatozoide. Olha, pessoal, tá vendo? Ó, professor, doutor, que aula. Então, vasectomia, o nome vasectomia é do quê? Vasodeferente. Vaso em medicina é um tubo. Um tubo. Tá? A artéria é um vaso, a veia é um vaso, tudo é vaso. Então, o vaso deferente é o que sai o espermatozoide. Que leva o espermatozoide, produzido pelo testículo, a esse reservatório que você mostrou, que se chama vesículas seminais. Certo. Olha que interessante, pessoal. Então, continua sim saindo líquido numa relação. Mas o que não sai é o espermatozoide. Junto não sai, não tem o espermatozoide. E muito bem explicado, é como se fosse uma cerveja sem álcool. Isso, você só está tirando o álcool. Tira a célula que engravida. Aí, tá vendo? E o volume que o homem ejacula, não existe diferença no volume, porque
o volume devido ao espermatozoide é apenas 5% do volume que você ejacula. O resto é suco. Ah, entendi. Falando sobre isso também, que agora veio uma curiosidade também. Para as pessoas que não vão fazer vasectomia, mas elas querem fertilizar, querem saber a qualidade do espermatozoide. Existem espermatozoides diferentes? Tem. Existe uma classificação? Como funciona isso? Existem os espermatozoides classificados, existe o número do espermatozoide, né? Que num ejaculado o homem tem que ter no mínimo 15 milhões de espermatozoide por ml de ejaculado. Tá. Não é pelo total, 15 por ml. Tá. Existe o modo, porque o espermatozoide é uma célula que anda. Sim. Por isso que ele vai engravidar o óvulo lá dentro do canal da tuba da mulher. Certo. Então, existem os espermatozoides que têm um movimento direcionado e rápido. Certo. Esse a gente classifica como os espermatozoides tipo A. Ele nada retinho, sim. Retinho, vai para frente. É o tipo A. Existem aqueles espermatozoides que são meio bêbados. Eles vão para frente, mas eles fazem curvas. Certo. E eles estão sempre para trás do A. Então o A vai mais rápido, Mais porque ele vai rápido. numa direção só. Tá. O B vai em formas de curvas, mas vai para frente. Mas vai pra frente. Vai meio bêbado, vamos dizer. A e B. É. A somatória desses dois espermatozoides no exame tem que estar acima de 32%. Ah, A somatória de espermatozoide A mais B tem que estar acima de 32%. entendi. Daí tem um terceiro tipo de espermatozoide, que é aquele cachorro que quer morder o rabo. Fica girando. Ele fica girando e não gira. sai do lugar. Esse não vai Esse engravidar não vai- ninguém. esse é- Esse, coitado, não vai engravidar ninguém. Ainda bem, né? E tem também os espermatozoides mortos, que é o classe D, né? Que são o espermatozoide tem uma vida muito rápida. De De vida. 40 a 60 horas ele morre. Ah, Entendeu? Então, se o paciente demora muito para ejacular, e a tendência dele é ejacular mais espermatozoides mortos, porque ele morre lá naquele reservatório. entendi. Entendeu? Entendi. Então, é normal no espermograma, que é o nome do exame, você encontrar espermatozoides mortos. Mas não pode ter uma quantidade muito grande de espermatozoides mortos. Sim. Tá? Daí tem uma outra classificação, que é uma classificação morfológica do espermatozoide. Aquele espermatozoide bonitão, tipo Brad Pitt, assim, é o espermatozoide normal. Ele tem o rostão bonito, tem aquele rabo bonito, tá? Daí tem uns espermatozoides que tem uma cabeça meio torta, outro não tem rabo. Então existe a classificação morfológica. Tem gente em casa falando, eu acho que o meu parente tem esse problema. Não é isso, hein, gente? Não. E tem uma outra coisa. Porque aquela cabeça do espermatozoide tem um núcleo. Certo. E esse núcleo é onde tem os cromossomas e os genes. Então, o espermatozoide, as doenças genéticas hereditárias, o defeito normalmente está dentro desse núcleo, no cromossoma, e é genético. Certo. Isso daí não é qualquer laboratório que faz essa investigação cromossômica. Aqui em Jundiaí tem laboratório que faz isso, entende? E que você faz uma classificação cromossômica, que para você, principalmente em casais que têm dificuldade em engravidar, entende? Ou a mulher que tem um aborto repetido, você tem que fazer uma investigação cromossômica. Meus amigos, infelizmente o programa acabou. Mas eu vou chamar o Dr. Pagotto de novo. Não parece, mas nós já passamos 23 minutos dentre o primeiro break, agora até esse episódio. Dr. Pagotto, em primeiro lugar, é uma honra tê-lo, né? A gente sabe que você e meu pai têm a mesma idade, né? Vocês têm a mesma idade, o mesmo tempo de profissão.
E para mim aqui, tá aqui hoje, né? Você tem uma geração também de filhos que também seguiram, né, a carreira de médicos, trabalham lá. Neto também. Então eu espero ter a honra, meu pai tem a honra também, mas o neto mais novo do meu pai tá com 13, a Maria Eduarda tá com 13, então 12. Mas passa rápido. Mas passa rápido. Passa rápido. Pessoal, espero que tenha gostado esse Saúde e Bem-Estar com o Marcelo Menino, com esse gênio aqui, professor doutor Cláudio Pagotto. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima. E você vai vir falar aqui com nós outro episódio, porque foi muito gostoso. Beijo para vocês, tudo de bom e até a próxima.